eu estou escutando muito, às vezes o cliente liga e eu falo, olha, eu preciso analisar, eu tenho cliente aqui que não compensa, outorga cara, precisa de anuência que não vai ter e não vai conseguir se regularizar. Sendo assim, o que a pessoa me diz? Mas é uma anistia, não precisa disso, é só dar entrada. Gente, não é só dar entrada. A anistia de imóveis é um período que permite você se regularizar com fatores diferentes do que a lei normal exige. E isso facilita para você. Mas não necessariamente quer dizer que é só dar entrada que vai ser aprovado. Eles não estão anistiando tudo. Se você construir demais, você tem que demolir. Se você construir demais, mas não tanto, você tem que pagar um valor considerável para a prefeitura como um meio de punição, que é chamada de outorga onerosa. A palavra onerosa já significa caro. Se você tiver numa área de proteção, se você tiver que fazer desdobro, o lote do seu vizinho tem que também a área dele não ultrapassar os coeficientes, vocês precisam de assinatura dele, precisa tudo ser em conjunto, precisa de proprietário assinar, às vezes tem herdeiro que precisa assinar, entre outros. Então assim, a anistia não é nem de graça e nem fácil. É um período onde você tem mais facilidades, a lei afrouxa um pouquinho, mas ela não deixa fazer o que quiser. Afinal, se fosse assim, todo mundo ia esperar a anistia. Então a anistia não é essa facilidade que o pessoal diz, a anistia é só da entrada. Não é só da entrada. Lembrando, pode perguntar para pai, para tio, para vizinho, a anistia da marca de 2003 ou a anistia de 94, sempre tem alguém próximo da gente que tentou entrar para regularizar, não deu certo porque não tinha documento, porque não tinha anuência ou porque não conseguiu pagar as taxas e teve o processo indeferido e foi multado. Significa que a anistia é ruim? Não. Tem casos que a pessoa gasta R$1.000, R$2.000 para regularizar de taxa e fica lá lindo e belo com seus 500, 600 metros quadrados construídos. Isso é de caso a caso. Para você saber se serve para você, se vai ser vantajoso para você, contrata lá um profissional, contrata uma consultoria, vai ter uma equipe para cuidar de você e te responder tudo que você não sabe. Vai ter ali um pessoal cuidando para você, te mostrando o caminho das pedras, tá? Que pode fazer sozinho. Já citei isso no vídeo anterior, não pode fazer sozinho. Regularização automática, claro, vai ser sozinho, porque o nome já diz, é automática, não precisa que ninguém se manifeste. Agora, a declaratória e a comum necessariamente precisa do responsável técnico, tá? Não pode fazer anistia sozinho. Que até 500 metros quadrados não precisa de planta. Negativo. De novo, a não ser o automático, declaratório comum, qualquer imóvel que você vai regularizar precisa de planta sim. Esse negócio de não precisar de planta é um fato que foi dito anteriormente lá naquele primeiro texto, mas ele já foi alterado. Então sim, todos os projetos que não sejam automáticos precisam de projeto, não é uma planta, é um projeto de anistia. E que vai cobrar o IPTU. Gente, o pessoal me liga falando, olha, eu quero regularizar, mas no meu IPTU tem 100, hoje eu tenho 600, eu tô com medo. A anistia, um dos benefícios de você regularizar com ela é que se você tem 100 hoje, mas tem 600 e está 5 anos pagando só por 100, a prefeitura não vai te cobrar essa diferença de 500 dos últimos 5 anos. Se você fizer pela anistia. Se você fizer uma regularização comum fora da anistia, sim, você vai ter que pagar essa diferença. Ou seja, se você paga R$100 de IPTU hoje, por 100 metros quadrados e deveria pagar 600, a prefeitura vai te cobrar esses R$500 pelo menos dos últimos 5 anos, que é o que a lei permite. A gente sabe que os valores de IPTU não são baratinhos assim, então não seria R$500 por mês de diferença, seria R$1.000, R$2.000 de diferença por ano, né? Então é um valor considerável, então convém aproveitar a anistia, porque a anistia tem essa facilidade de não cobrar o IPTU retroativo, só pela anistia. Sem anistia a prefeitura cobra o IPTU sim. Um outro ponto, muita gente entra em contato com a gente falando o seguinte, eu moro num imóvel há 10 anos e pago IPTU, então eu quero fazer anistia, serve para mim? Gente, o básico da anistia, fora os fatores técnicos, é não ter reformado o imóvel antes de 2014 e você tem que ser dono do terreno, ou possuidor, tem que ser proprietário ou possuidor. Não adianta pegar, meu avô faleceu, que passou para minha mãe, que passou para mim. Não, nesse caso, por exemplo, precisa fazer um inventário. Você necessariamente precisa ter o seu documento, o seu nome, no documento do cartório de registro de imóveis como proprietário, que é a matrícula, ou apresentar um documento que te ligue diretamente a essa pessoa. Então, se era do meu pai, do meu tio, do meu bisavô, não houve essa transferência, eu sou herdeiro por direito, isso não importa. Mesmo sendo herdeiro, você precisa comprovar a documentação, tá? Então, o pessoal entra com um documento enroscado, terreno invadido, entre outros pontos, não dá para fazer anistia. Para fazer anistia, ela está regularizando a obra, a construção, não a propriedade do terreno. Logo, você tem que comprovar que é proprietário daquele terreno.
Então, resumindo aqui essas questões, quais os principais benefícios da anistia? Não pagar o IPTU retroativo, ou seja, mesmo que você venha pagando há muitos anos pouco IPTU e deveria estar pagando mais, a prefeitura não vai cobrar diferença na anistia, sem anistia vai cobrar. Você pode regularizar sem ter que reformar. Então, por exemplo, tem duas pessoas, as duas cobriu a garagem, duas casas iguais, só que uma cobriu a garagem e outra não. Se uma for pela anistia, ela pode deixar a garagem coberta. Se a outra sem anistia, ela obrigatoriamente tem que demolir a garagem, porque ela não pode cobrir o recuo frontal, tá? Então a anistia permite até certo ponto, por isso que eu disse que não abrir mão de tudo, ela afrouxa um pouquinho mais, ela permite coisas que pela lei comum não é permitido, tá? Então, e um outro ponto principal é que nessa anistia, como a premissa de quem regulariza é que o imóvel existe antes de 31 de julho de 2014, ou seja, ele tem mais de 5 anos, você não vai pagar uma taxa que chama ISS. O pessoal está perguntando bastante, mas a lei diz... Lá na lei diz que eu tenho que apresentar o documento, certificado de quitação, tenho que apresentar a guia, o documento que eu paguei. Sim, a prefeitura, lembrando, ela vai te cobrar o imposto. Agora, ela não vai dizer para você que você pode ser isento. Se você contratar o profissional certo, ele vai te isentar desse ISS. Aqui, todos os nossos clientes que entram com anistia, eles só pagam a taxa de expediente, que é R$ 21,50, não me recordo agora, se não me engano é R$ 21,50, e a taxa de R$10 por metro quadrado. O ISS não é cobrado. Tá? Você precisa pegar um profissional que entende do assunto, já é da área de regularização e ele vai te isentar disso. Tá? Para finalizar, gostaria de dizer que a gente está numa correria, por isso não estou conseguindo responder todo mundo, a Carol também está bem corrida. A gente é meio que à frente aí, então para responder essas questões técnicas seria mais a gente, mas como a gente está no início do terceiro mês de anistia, né, já no dia 7, tá sendo muito complicado pra gente. Isso aqui, por exemplo, são tudo demandas que eu tenho que atender dos meus clientes ainda, tá? Então agradeço, a gente vai produzir mais conteúdo. Vou mostrar pra vocês no finalzinho do vídeo uma foto da minha tela que eu já tenho um processo de anistia deferido, ou seja, aceito, já a pessoa mesmo sem a anistia acabar já foi anistiado. Isso porque a gente estudou o caso antes, então entrou com segurança. E a gente se vê nos próximos vídeos.